Então, pessoal, hoje a gente vai estudar os métodos de estudo da célula. Ficou ali célula, né? Da célula. Tá bom? Então, a gente tem alguns métodos muito interessantes, né, para a gente conseguir estudar a célula, né? Porque muitas vezes a gente tem aulas práticas, né, de observação de lâminas, mas para a gente obter uma lâmina, né, para a gente estudar as estruturas ali da célula, aquela célula que está ali na lâmina, ela passou por uma etapa, né, de processos para ela ficar pronta para ser observada. Então, essas etapas que essa lâmina passou para ficar pronta, né, são métodos, né, de biologia celular, métodos para a gente conseguir visualizar estruturas celulares. Então, são esses métodos que a gente vai aprender hoje. Então, a tecnologia da biologia celular envolve o quê? Envolve a utilização de microscopia óptica, né, envolve a microscopia eletrônica, envolve técnicas citoquímicas, que são técnicas que vão preparar ali um tecido para ele ser visualizado no microscópio, né? Temos também métodos de isolamento de organelas, né? Para você fazer estudos com aquelas organelas, você precisa isolar essas organelas. E de que forma você vai isolar uma organela dentro da célula? A gente vai ver isso também. E, por último, a gente vai ver algumas técnicas, né, de cultura celular in vitro, ou seja, obter células vivas, só que no ambiente in vitro, não no ambiente em vivo, né? Como o nosso organismo, ou qualquer organismo animal, por exemplo, né, ou um vegetal. Tá bom? Então, basicamente, esses assuntos que compõem aí as técnicas, né, da biologia celular para obtenção e visualização de células. Então, a gente tem aí já dois modelos celulares muito conhecidos e estudados, né, na biologia celular. A gente tem a célula da Escherichia coli, né, que é uma célula bacteriana das mais estudadas e conhecidas no mundo. Então, a gente tem aí centenas de milhares de trabalhos, né, publicados que estudaram aí a célula da Escherichia coli. Inclusive, o genoma também da Escherichia coli é muito estudado, muito avaliado. E a gente tem também a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de cerveja, né, uma célula, ao contrário da Escherichia coli, né, que é procariota, as leveduras são eucariotas, né, então Saccharomyces cerevisiae é uma célula eucarionte, também muito utilizada em estudos, né, em que precisa se utilizar uma célula eucarionte. Né, então a gente tem esses dois modelos celulares que são amplamente estudados aí na ciência. Então, para a gente estudar, né, a célula, a gente tem algumas técnicas, né, as células, elas podem ser estudadas, né, a fresco, tá? Então, como que eu estudo uma célula a fresco? Simples, né, você coleta, né, aquele material, aquela célula, pode ser de um organismo, né, pode ser um tecido de uma planta, né, você corta bem fininho e tenta visualizar aquela estrutura no microscópio, sem utilizar corante, né, sem utilizar fixadores, né, outros componentes aí que você precisa para preparar uma lâmina. Então, um material em que você não utilizou nada ali para fixar, para corar, é uma visualização a fresco, né, o tecido ele ainda está recém-retirado do seu metabolismo, né, e você consegue visualizar algumas estruturas. E outro método de você conseguir visualizar estruturas celulares é com o exame de tecidos mortos e preservados, que são os mais comuns, né? Que esses tecidos mortos e preservados, você pode utilizar uma gama de técnicas e uma grande variedade de corantes, né, para você visualizar as estruturas que você quer. Né? Então, o problema dos exames de tecido a fresco é que muitas vezes as células são translúcidas, né, porque já que você não utilizou corante, nenhuma técnica de aperfeiçoamento de visualização, então você tem uma pequena dificuldade de você enxergar os componentes, né? Então as células podem aparecer lá no microscópio translúcidas, né, podem aparecer pequenas e complexas, né, você não conseguir visualizar ou compreender que estruturas que você está visualizando. Então, para isso surge a necessidade dos corantes. A gente tem uma diversa quantidade, né, e tipos de corantes diferentes, que a gente vai ver mais adiante, que a gente pode utilizar para visualizar estruturas que a gente quer visualizar ali na célula. Né? Então, a gente vai ter corantes para visualizar núcleo, a gente vai ter corantes para visualizar estruturas, né, organelas, a gente vai ter corante para visualizar inclusões, né, glicogênio na célula, para visualizar lipídios. Então, a gente vai ter corante para
visualizar várias estruturas ali que a gente quer. Então, essa é a vantagem, né, da gente utilizar muitos métodos, né, para estudar a célula. Então, geralmente, quando você vai coletar o material, né, você tem que cortar aquele material de forma muito fina, tá? Um material bastante fino, né, e pequenininho, para você conseguir visualizar melhor aquelas estruturas no microscópio. Por quê? Você não pode utilizar uma estrutura, né, material grosso, porque com o microscópio que a gente trabalha mais é o microscópio óptico, né, e ele emite um feixe de luz. Essa luz ela não consegue ultrapassar o material se ele for muito denso, muito grosso. Então, por isso surge a necessidade de que aquele material seja cortado de forma muito fina, tá bom? A gente tem também uma forma de estudar células que são fluidos, né? Por exemplo, as nossas células sanguíneas, nosso tecido sanguíneo, ele não é um tecido sólido, como, por exemplo, um fígado. O fígado, o tecido hepático é um tecido sólido que você tira um pedacinho. O rim também é um tecido sólido que você tira um pedacinho, né, dentre outros. Mas o sangue, ele é líquido, né, ele é fluido. Então, como que você vai coletar um sangue para você conseguir visualizar suas estruturas celulares, né? Então, geralmente é feito em esfregaço em lâmina, tá? Então, esse esfregaço é uma forma de você conseguir preparar aquela lâmina de sangue para você visualizar as células e as estruturas. Então, eu trouxe aqui um link para vocês terem uma noção de como que é feito um esfregaço sanguíneo, tá? Para visualização de suas estruturas. Eu vou colocar aqui no bate-papo esse link, que como eu não consigo, né, transmitir para vocês um vídeo, porque fica travando muito, então é melhor colocar aqui para vocês mesmos explicarem. Só um minutinho. Cliquem aí nesse link, vejam a preparação de um esfregaço e depois avisem aí que acabou, que a gente continua a aula. Professora, silencie o áudio da senhora para ficar mais fácil, por favor. Bom, o pessoal está acabando aqui, né? Então vocês viram, né, que essa técnica do esfregaço, né, é uma técnica um pouco diferente, né, onde você vai colocar uma gotinha ali do sangue e vai fazer aquele espalhamento na lâmina, né, com outra lâmina. Então, daquela forma, né, você vai conseguir visualizar principalmente as células que estão naquela parte mediana, né, do esfregaço, não a parte inicial nem a parte final, né, aquela parte mediana vai ser a parte melhor, onde você vai ter as células sanguíneas vão estar em maior quantidade, ali você vai conseguir visualizar. Então, é uma forma, né, de você obter um material, né, visualizável ali para estudar as células sanguíneas. A gente tem também
a técnica do espalhamento em lâmina, onde você pode fazer uma raspagem de células de mucosa, né, por exemplo, da mucosa oral. Você pode raspar aquelas células da mucosa com um suave, né? Para quem não sabe, o suave é aquele, tipo um cotonetezinho, né? Que ele tem uma camada de algodão, né, na lateral, você vai passar ali na mucosa, né, vai vir bastante células ali naquele suave, então você vai depois pegar aquele suave e deslizar na lâmina, né, transferindo aquelas células para a lâmina. Então é uma forma também de você preparar um material, por exemplo. Professora, eu vou ter que sair um momento para resolver uma coisa, agora eu volto. Oi, Marcela, você vai precisar sair? Eu não entendi. Sim, aí agora eu volto. Ok. Tá, pessoal? Então, de células de mucosa, né? É uma célula ali que você precisa coletar aquele material, né? Um material biológico. Você vai coletar aquela célula da mucosa e deslizar na lâmina, transferindo para a lâmina aquelas células, tá? E aí, posteriormente, você pode utilizar algum tipo de solução para melhorar aquela visualização e olhar no microscópio. Então, esse espalhamento também é um jeito de você obter células, né? Para estudar em microscopia. Outro jeito também é a técnica do esmagamento. Quem assistiu, né, quem fez o relatório daquela prática que a gente estudou, né, das células da raiz de cebola, que a gente observou as etapas da mitose. Então, se vocês não viram, aquela parte final do preparo da lâmina, a moça ela dá uma apertada na lâmina, né, que ela acabou de preparar. Essa apertada que ela dá na lâmina chama-se esmagamento, né? Então, o esmagamento com a lamínula ele vai ser útil, né, para estudar a divisão celular e também núcleos interfásicos, né? Porque ele melhora a visualização ali do núcleo e de suas etapas, né, de suas fases. Então, essa técnica de esmagamento também é uma técnica útil para você estudar, principalmente a divisão celular. E aí tem também o decalque, né, onde você pode utilizar, por exemplo, os fragmentos de órgãos moles, né, que você coletou e está ali na lâmina, né, você vai apertar também aqueles fragmentos de órgãos moles na lâmina e os núcleos celulares eles vão ficar impressos na lâmina e você vai conseguir ver esses núcleos, né, e sua constituição. Tá? Então, também é uma forma de você preparar uma lâmina para visualização no microscópio. Outra coisa, né, que eu já tinha falado do corte, né, são esses cortes histológicos, tá? Porque você tem que fazer cortes muito finos para a gente conseguir visualizar. O Gustavo não está conseguindo abrir. Gustavo, eu vou deixar para você. Esse microscópio vocês vão abrir depois, tá? Depois da aula eu vou explicar como que deve ser feito essa visualização no microscópio. E aí depois vocês vão mexer no microscópio. Agora foca só aqui na aula, por enquanto. E aí depois vocês vão lá para o microscópio, que aí eu vou explicar algumas coisas, tá bom? Então o corte histológico tem que ser muito fino. Tá? Então, você acabou de retirar ali aquele órgão, por exemplo, eu vou coletar um rim de um rato. Então, você acabou de coletar aquele rim do rato, você vai fazer cortes bem finos naquele rim, porque o corte, ele secciona toda a célula daquele rim, tá? E aí você vai conseguir visualizar todas as camadas daquela célula numa lâmina. Por isso que é importante o corte, não apenas para você visualizar melhor as estruturas, né, no microscópio, mas também para você ver certinho todas as camadas daquele órgão. Então, para a gente preparar uma célula, que não é um preparo a fresco, né, que é um preparo mais bem elaborado, a gente vai utilizar fixadores, a gente vai utilizar corantes, a gente precisa passar por todas as etapas que eu vou aqui mostrar para vocês, né? E vale destacar que no microscópio óptico, né, que é o microscópio que a gente encontra nos laboratórios, né, no IFRU tem aqueles microscópios, são todos microscópios ópticos, né? No óptico a gente pode ver tanto células, lâminas, né, de células preparadas, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, quanto células a fresco. Você consegue visualizar estruturas no microscópio óptico. Porém, tem um microscópio bem mais elaborado e sofisticado, que eu vou apresentar para vocês posteriormente, que é o microscópio eletrônico, onde você não consegue visualizar tecidos frescos, tecidos não corados, não preparados. Você tem que fazer, né? Você é obrigado a fazer toda essa etapa aqui para você preparar uma célula para visualizar no microscópio eletrônico, tá bom?
Então, essa etapa aqui de preparação, né, dos cortes histológicos é uma etapa mais complexa, onde você vai obter uma célula corada, né, muito bem elaborada para você conseguir visualizar. Então, ela vai estar com os corantes adequados para você visualizar o que você precisa ver naquela célula, né? Então, ela vai estar também fixada com produtos químicos que vão permitir que aquela célula fique viável por muito tempo ali naquela lâmina. Então, você não vai perder aquela lâmina, você não vai terminar de ver, de visualizar e jogar fora. Você pode guardar por muitos anos que aquela lâmina vai estar viável, tá bom? Então, a gente vai ter algumas fases, né, para preparar esse tecido. O primeiro é a fixação do tecido. Eu usei o exemplo, né, do rim do rato, mas pode ser qualquer tipo de tecido, qualquer pedacinho de tecido. Tem um pedacinho de um pulmão, né, pode ser de um rato, pode ser uma biópsia de um laboratório mesmo. Biópsia, para quem não sabe, é um exame que ele vai tirar um pedacinho do órgão da pessoa, só um pedacinho, para fazer exame da estrutura daquelas células, né? De repente o médico suspeita de algum câncer, né, de alguma alteração maligna daquelas células. Então, ele leva o paciente para fazer essa biópsia, né, que é retirar um pedacinho daquele órgão para fazer estudo daquela célula. Tá? Então, também pode ser utilizada aí essas técnicas que eu vou mostrar para vocês. Então, você coletou o órgão, por exemplo, coletou aquele pedacinho de fígado da biópsia, você já coloca diretamente numa solução, que é a solução fixadora de tecido. O que é um fixador? Um fixador é uma solução, né? Pode ser uma solução, na verdade. Ele pode ser tanto uma solução quanto uma técnica utilizada. Vou mostrar para vocês a diferença. Mas o fixador, no geral, ele mantém as estruturas celulares. Ele não deixa que aquela célula que foi retirada do seu ambiente fisiológico, ele comece a se destruir, a se degradar. O que acontece? Quando você tira um pedaço de um tecido ou mesmo um órgão, né, ele saiu daquele ambiente fisiológico, as enzimas, né, autolíticas começam a destruir, né, aquela célula. Então, ele começa a se degradar. Então, se você deixar aquele tecido se degradando até você conseguir visualizar no microscópio, você já não vai visualizar uma célula intacta que corresponde ao estado fisiológico. Você já vai ter uma célula destruída, né, e você pode emitir um resultado falso. Então, para você não ter esse problema da degradação do tecido, você tem que fixar, que o fixador mantém as estruturas viáveis daquela célula até você observar no microscópio. E mais adiante, né? Porque ele vai continuar fixado, né? E vai continuar ali viável por muito tempo, por muitos anos. Então, a gente tem os fixadores químicos que são muito utilizados no laboratório. O principal é o formaldeído. Tá? Não sei se vocês conhecem o formol, mas, por exemplo, quem for fazer curso da área da saúde vai ter aula de anatomia, né? Na aula de anatomia, a gente utiliza cadáver para estudar os órgãos, tecidos, músculos, os ossos, né, humanos. E esse cadáver ele fica conservado no formol, né? É extremamente cheiroso, né, aquele formol, só que não, é bem irritante, né? Você fica até chorando. As pessoas pensam que você está chorando com medo do cadáver, mas não é, você fica chorando mesmo porque é irritante, né, o cheiro do formol. Então, o formol ele é uma substância utilizada para conservar, né, estruturas. Tá? Mas tem outras soluções também, né? Além do formol, tem o glutaraldeído, né? Tem algumas misturas fixadoras que podem ser utilizadas, mas o principal é o formol. Tá? Então, você coletou aquele tecido, coloca no formol por um período de tempo, geralmente um dia, né? E aí você já observa, depois desse um dia, né, que, por exemplo, o pedacinho daquele órgão já alterou um pouco a cor, já ficou um pouco mais consistente também. Então, significa que ele está fixado. E suas estruturas não vão se destruir tão facilmente, tá? E depois você vai preparar os cortes, né? Você fixou aquele órgão, depois você vai fazer cortes pequenos naquele tecido, né, naquele órgão. E aí você vai passar por uma série, né, de mergulhos em álcool, tá? De acordo com o protocolo. E esse álcool ele vai fazer o quê? Ele vai desidratar aquele órgão, porque a gente também precisa desidratar para impedir a destruição, né, daquele órgão. Então, desidratando, né, tirando a água, você mantém aquele órgão viável também por mais tempo. Depois que você desidrata, você também tem que diafanizar. O que é diafanizar? É você clarificar aquele órgão para facilitar a visualização dele posteriormente, tá? Então, o produto, né, que a gente utiliza para fazer essa clarificação, né, é o xilol. Tá? Então, você mergulha ali aquele tecidozinho no xilol por um período de tempo e o xilol ele vai clarificar aquela amostra de tecido.
Depois do xilol, a gente vai infiltrar ou impregnar aquele órgão em parafina, tá? Para quem não conhece a parafina, todo mundo conhece a vela, né? Quando a luz vai embora, a gente utiliza o quê? A gente acende as velas em casa, não é? A vela, ela é feita de parafina, né? Quando esquenta, ela vai derretendo. Mesma coisa é a parafina que a gente utiliza no laboratório. Você vai aquecer a parafina, quando ela aquece, ela fica líquida, né? E aí você pode utilizar uns cubinhos, né? Quem não conhece aquelas cubetas de gelo que a gente coloca no congelador da geladeira, né? Então você pode utilizar, por exemplo, aquelas cubetas de gelo, colocar o seu órgão dentro da cubeta e despejar parafina ali naqueles bloquinhos, tá bom? Aí você deixa a temperatura ambiente e a temperatura ambiente faz a parafina o quê? Endurecer. Então você vai tirar o bloquinho, né, daquela cubeta e você vai ter ali o quê? O seu órgão impregnado dentro do bloquinho de parafina. Então você pode guardar daquela forma ali, você já pode guardar aquele órgão por bastante tempo. Né? Vamos supor que você não quer ir adiante, já preparar a lâmina naquele dia. Então você já obteve o bloquinho, pega aquele bloquinho e guarda. Então você vai poder guardar por anos a fio aquele bloquinho, aquele órgão ali dentro impregnado, ele não vai estragar, não vai se degradar. Por causa dessa série já de fatores que você já fez aqui na amostra, né? Você já fixou aquela amostra, você já cortou, desidratou, clarificou, impregnou. Então aquela amostra vai estar viável por muito tempo naquele bloquinho de parafina. E aí, depois que você obteve o bloco, você pode partir para fazer os cortes finos no micrótomo. O micrótomo é um equipamento, né, muito sofisticado também, caro, que ele vai pegar aquele bloquinho da parafina e sair cortando bem fininho os bloquinhos de parafina juntamente com o órgão, né? Porque o órgão vai estar ali dentro, então também vai ser cortado. Depois que a gente cortou no micrótomo, a gente coloca os pedacinhos cortados na lâmina, faz a coloração, né? E aí a gente já consegue visualizar o tecido naquela lâmina. Então é basicamente essa etapa aqui que a gente segue para obter o material. Então aqui está bem ilustrado, né? Fixou, né? No formol, aqui está escrito formaldeído, né? Por um tempo, o órgão já está fixado, ele não vai se destruir, se alterar a estrutura. Depois desidratei, né? Retirei a água daquele tecido. Depois eu clareei com o xilol. Depois eu infiltrei na parafina. Depois eu cortei nesse equipamento aqui, que é o micrótomo, né? Preparei a lâmina. Vou fazer a coloração, né? Colocar o corante que eu quero, que eu pretendo utilizar. E depois eu vou ter aí a montagem, né? A lâmina vai estar pronta para a gente visualizar no microscópio. Então, são essas as etapas principais que a gente utiliza. Esse. Professora, Oi. sobre os corantes, tem vários tipos de corantes ou, tipo, todo corante é a mesma coisa? Tem vários tipos. A gente vai ver mais adiante nessa aula que são vários tipos de corante que eles vão corar a estrutura que você quer visualizar. Vamos supor, você quer visualizar inclusões lipídicas na célula. Tem o corante específico para a gente visualizar essas estruturas, que é o Sudan. Né? Vamos supor que você também quer visualizar ácidos nucleicos. Tem o corante que a gente pode utilizar, que é o chamado Feugen. Então, a gente tem vários tipos de corante para visualizar vários tipos de estruturas celulares. Tá bom? Consegui responder, Augusto? Conseguiu sim, professora, obrigado. Ok, então eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês verem de forma bem sucinta como que é feito esse procedimento em laboratório. Eu peço para vocês clicarem também aqui. É meio lenta a coisa aqui, mas vai. Clique nesse link e aí vocês vão ver o passo a passo, de forma bem resumida, como que é feita essas etapas. Podem visualizar aí, pessoal. Vou desligar aqui meu áudio para facilitar para vocês.
Terminaram aí, pessoal? Ao final do Ainda não, processo, professor, ainda estão não. prontas para... Professora, mas assim, tem que criar várias, mesmo, por exemplo, só um, não tem como. Ela criar várias lâminas? Sim, que ela falou assim, que aquele bloquinho ali cria centenas, né? Isso. Você pode criar quantas você precisar. Né? Porque naquele bloquinho você vai ter aquele órgão que você coletou. Vamos supor que você tinha 6 ratos, de cada 6 ratos você emblocou um rim. Né? Então você vai fazer no máximo as 3 lâminas de cada bloquinho. Você também não vai fazer muitos, né? Porque você realmente não precisa de tantas lâminas assim de um só bloco. Porque geralmente quem trabalha com isso, né, tem várias amostras, né, de outros órgãos e tal. Entendeu? Por exemplo, assim, eu vi que lá se for o órgão, não sei se era, tava bem no meiozinho do cubo, né? Do quadradinho. E aí aquela primeira fita, ela já tem como observar, tipo, pegou aquele pedacinho do órgão. Ah, tá. Os cortes você faz um bocado. E aí, quem já está acostumado a trabalhar com o micrótomo, né, que vai fazendo os cortes, ele já consegue visualizar ali, na hora que fez o corte, qual que é a fitinha que está mais completa, né, para você pegar e colocar na lâmina. Então, você vai fazendo corte, vários cortes, né, sucessivos. Você viu que ele vai, tipo, puxando a fitinha, né? Aí ali você vai escolher o pedacinho daquela fitinha que você acha que está mais completo, que o órgão está mais completo. Não precisa necessariamente ser o primeiro corte. Ele faz vários. Entendi. Então, tipo assim, os primeiros praticamente são descartáveis, né? Porque lá pro meio que vai conseguir Isso. pegar mais o órgão. Exatamente. Você consegue pegar toda a seção do órgão inteiro. Vamos supor que você começou a cortar um rim, né? Aí o rim, ele não é totalmente regular já de início, né? Você vai conseguir os cortes dele que represente o órgão todo quando você for cortando mais. Mas como são cortes extremamente finos, você praticamente não progride muito ali, né? Porque você vai sobrar bastante amostra ainda naquele bloco para você utilizar posteriormente. Tá? Mas aí você escolhe, porque são vários e vários cortes, aí você escolhe aquele que está representando melhor o órgão que você quer estudar. Então demora, né? Porque aquela máquina tem um manuseio manual e tem que fazer ficar rodando aquela fitinha até encontrar uma fita que vai conseguir mostrar tudo. Geralmente a pessoa já pode, por exemplo, você colocou, impregnou, né, o rim no bloquinho. Vamos supor que o rim ele ficou bem no meio. Você pode fazer um corte com uma gilete, né, onde já pegue a parte do rim. Você não precisa começar lá da ponta, onde nem o órgão não está ainda. Você pode já cortar com uma lâminazinha e já expor uma parte daquele rim para você começar a cortar no micrótomo. Entendeu? Ah, sim, entendi. O importante é cortar onde já está o órgão. Onde tem só a parafina, não vai adiantar, porque você não vai pegar o tecido. Ou vai pegar pouco tecido. Mas, por exemplo, se colocar lá no microscópio, a parafina, ela não tem nenhuma célula, alguma coisa assim, não, que vai mostrar no microscópio? Não, a parafina é só uma substância que vai ficar vai ficar endurecida ali. Então ela não vai ter estrutura nenhuma Só vai ter que como ver o órgão atrapalhe. mesmo, né? Oi? Só vai ter como ver o órgão mesmo, né, com a parafina. Vai corar, quando você utilizar o corante, ele vai ser específico para as regiões da célula, né? Não vai corar a parafina, então você não vai nem ver a parafina na lâmina. Ok, né? Se tiver mais dúvidas aí, só mandar. Então, gente, eu falei para vocês, né, que a gente utiliza muito os fixadores químicos, que são substâncias, né, por exemplo, o formaldeído, né, que ele é um aldeído. Né, a gente tem substâncias também mercuriais, substâncias alcoólicas, que podem ser utilizadas como fixadores. Tá? Mas, tirando os fixadores químicos, a gente tem também fixadores físicos, né?
Os fixadores físicos, a gente pode utilizar um procedimento como congelamento. Então, por exemplo, você acabou de coletar aquele rim daquele rato, por exemplo, e aí você pode congelar imediatamente, né, por exemplo, a menos 80 graus, e conseguir fixar aquele órgão, porque quando você congela, você também paralisa as funções celulares, né? Então, aquelas enzimas que eventualmente iam começar a degradar aquele tecido, elas vão ficar congeladas, então elas vão paralisar a ação delas, tá? O calor, ele também fixa, né? Se vocês já tiveram aula de microbiologia, ou se ainda não, vocês vão ter, vocês vão ver que é utilizado muita fixação por calor, né? Quando você coloca ali a bactéria na lâmina, né? Aí você dá umas passadinhas bem de leve no fogo para fixar, né? A bactéria ficar bem fixa ali na lâmina. Então, é um tipo de fixação por calor, tá? Então, a gente tem a fixação química, né? Que é utilizado soluções, e a fixação química, que é utilizado procedimentos como o calor e o congelamento, tá? A dessecação também pode ser um tipo de fixação física. A seco também pode ser utilizado, né? Então, tudo que vá paralisar, né, principalmente a atividade de enzimas destrutivas, enzimas digestivas, autolíticas ali da célula, pode ser utilizado como fixador. Tá? E na infiltração, né, que a gente viu, eu comentei muito da parafina, mas também tem outras substâncias que podem ser utilizadas, metacrilatos, gelatinas também é muito utilizado como para infiltração, não só a parafina, só que a parafina ela é bem mais eficiente, né? A parafina é muito mais eficiente do que esses outros aqui, né? Resinas, gelatinas, tá? Então ela é bem mais utilizada para esse fim. E aí a gente chega na parte dos corantes, né, das colorações. Tá? Então, a gente tem duas classificações aí de corantes. Tá? A gente tem corantes básicos e corantes ácidos. Não sei se você já conhece esse conceito de básico, né, de acidez e basicidade. Eu acredito que sim, porque vocês estão tendo química, né? Então, os corantes básicos, a gente tem aqui hematoxilina, azul de toluidina e guinza, o azul de metileno, são todos corantes básicos. E os ácidos, a gente tem a eosina, o orange G, a fucsina ácida. Então, são corantes ácidos. Detalhe, corantes básicos, eles servem para corar estruturas celulares que são ácidas. Tá? Então, as estruturas ácidas coram muito bem com corantes básicos. E vice-versa. Então, os corantes ácidos vão corar muito bem estruturas celulares que são básicas. Tá? Então, tem esse paradoxo aí, é muito interessante. Então, por exemplo, a eosina, né, que é um corante ácido, ele vai corar estruturas celulares que são básicas. Tá? É bem interessante. Então, como exemplo de corante aqui que é utilizado, né, para identificar moléculas nas células, a gente tem o PAS. O PAS é também chamado de Periodic Acid Schiff. Tá? Ele tem esse nome, o corante PAS. Ele serve para quê? Para identificar glicogênio e glicoproteínas na célula. Então, ele vai corar o glicogênio, né? Só para relembrar o que é mesmo o glicogênio, pessoal. O que é um glicogênio? Alguém pode responder? Ninguém sabe? O glicogênio ele é uma reserva energética, então ele é um acúmulo de moléculas de glicose, né? Então, quando a gente consome muita glicose, as nossas células, principalmente no fígado, acumulam esse excesso de glicose na forma de glicogênio, né? Então, o glicogênio ele é uma reserva energética na célula. Então, se eu quero identificar o glicogênio na minha célula, né, por exemplo, eu estou com o tecido do fígado, quero identificar glicogênios, reserva de glicogênio nesse fígado, eu vou utilizar esse corante, o PAS, tá? Então, como que vai ficar esse glicogênio? Não sei se vocês estão vendo, tá bem fraquinho, mas tem umas bolinhas, né, meio acinzentadas aqui nessa foto, e essas aqui, ó, que estão mais acinzentadas ainda nessa micrografia aqui. Isso aqui são as inclusões de glicogênio. Então, com esse corante, você consegue visualizar essas inclusões, tá? É bem interessante esse tipo de corante. E também algumas glicoproteínas também vão ser coradas, tá bom? A gente tem também o Feugen, né, que é outro corante que vai identificar DNA. Tá? Então, se eu quero identificar DNA na minha célula, eu vou utilizar o Feugen.
tá? Que ele vai corar o DNA, pode ficar meio avermelhado, né? Meio rosa, né? Aquela tonalidade de cor, mas eu vou identificar o DNA ali na célula. Então, os ácidos desoxirribonucleicos, eles podem ser corados com esse corante. E também, se eu quiser ver moléculas lipídicas, né, inclusões lipídicas nas células, eu vou utilizar o Sudan. A gente tem o Sudan Black, a gente tem o Sudan 3, tem o azul do Nilo. São 3 tipos de corante, né? O Sudan é uma variação dele, que vai identificar lipídios, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira foto, a gente tem as inclusões lipídicas que coram nesse cinza, né? Um cinza escuro, eu considero. Né? Então, usou esse corante, você vai conseguir visualizar em cinza essas inclusões lipídicas na célula, tá? Aqui também acho que dá para ver essas bolinhas meio escuras, meio cinzas, são todas inclusões lipídicas. Nessa primeira micrografia, ele utilizou o Sudan Black, né? Ele recebe esse nome Black porque fica bem escuro mesmo essas inclusões lipídicas. Aqui foi utilizado o Sudan 3, essa segunda micrografia. Tá? Então, todas coram, né, essas estruturas meio acinzentadas, a coloração meio acinzentada que identifica esses lipídios. E a gente tem também outros corantes, né? Os corantes de ribonuclease, que identifica RNA, né? Tem o formaldeído que pode ser utilizado para identificar catecolaminas, né? Que são hormônios produzidos e secretados pela glândula supraadrenal, né? Que fica em cima do rim. E a gente também pode utilizar algumas técnicas para identificar aminoácidos, né, naquelas células. Tem a técnica de Milon, né, que identifica tirosina, um aminoácido tirosina. Tem a técnica do diaminoazobenzeno, que identifica triptofano. E a técnica de Sakaguchi, né, que identifica o aminoácido arginina. Então, a gente pode identificar várias estruturas na célula, como vocês podem ver, tá? E tirando os corantes, né, a gente também pode utilizar uma técnica que é como se fosse um corante. A gente vai visualizar a coloração. Mas é uma técnica chamada imunohistoquímica, ou imunocitoquímica, ou imunohistoquímica. Por que imuno? Porque ele utiliza anticorpos, né, que são células do sistema imune, para identificar essas estruturas. Né? Então, geralmente, esse anticorpo, ele é marcado, né, pode ser por uma enzima que vai emitir algum tipo de cor, pode ser com corante fluorescente, que quando o anticorpo se liga àquela estrutura que você quer, ele vai emitir fluorescência, né, ou outras estruturas. Então, esse anticorpo ele vai ser sempre marcado. Quando ele se liga à estrutura que você quer identificar, ele emite cor. Então, você vai conseguir visualizar. É um tipo de coloração por imunocitoquímica ou imunohistoquímica. Então, a gente tem o método direto, né, onde o anticorpo vai se ligar à estrutura e emitir cor, ou tem o método indireto, onde a gente precisa de um anticorpo que vai se ligar, né, tipo, é um anti-anticorpo, que vai se ligar com o anticorpo, depois que o anticorpo se ligou àquela estrutura. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha aqui. Olha aqui, isso aqui ilustra o método direto. Aqui, vamos supor, essa parte da base é a estrutura que eu quero identificar. Aí o anticorpo está marcado com a estrutura que emite cor. Quando ele se ligou à estrutura que eu quero identificar, ele emite cor. Esse é o método direto. O indireto, o anticorpo, ele precisa se ligar a essa estrutura, só que ele não está marcado. Então, um outro anticorpo que vai se ligar a esse anticorpo que vai estar marcado e vai emitir cor. É o método indireto. Tá bom? Aqui eu coloquei uns modelos, né, de emissão de coloração. Tá? Aqui é imunohistoquímica, quando o anticorpo ele se ligou a alguma estrutura celular, ele emitiu essa coloração marronzinha. Tá? Então aqui ele estava ligado, o anticorpo estava marcado com algum tipo de corante que emitiu essa cor marronzinha. Na imunofluorescência é o mesmo princípio, só que o anticorpo ele estava marcado com algum corante fluorescente, né? Que quando o anticorpo se ligou à estrutura, ele emitiu o quê? Fluorescência, e você consegue visualizar na microscopia de campo escuro. Tá? E a gente tem também a radioautografia, é uma técnica mais sofisticada e um pouco mais difícil de trabalhar. Né? Na radioautografia,
como o próprio nome já diz, a gente tem que usar um radioisótopo, né, que é um isótopo, um material radioativo, tá? Então, ele é menos utilizado por conta dessa dificuldade. Mas você vai fixar o seu material na lâmina, né, e incubar essa lâmina com material radioativo para identificar os componentes ali naquela célula que vão corar com esse material radioativo. Depois você coloca no campo escuro para você também visualizar a emissão, né, de fluorescência de coloração, de acordo com a ligação a esses componentes radioativos. É pouco utilizado por conta dessa dificuldade, né? Tem muita exigência para você trabalhar com material radioativo, porque é extremamente perigoso, tá? Mas também é uma técnica aí que ela é utilizada para esse fim. E a gente tem algumas técnicas, pessoal, para separar organelas celulares, né? Você me pergunta, como que a gente separa a organela? Está tudo ali junto dentro da célula. Então, essas técnicas de separação, ela tem como princípio, primeiro, você destruir a membrana da célula. Destruindo a membrana da célula, você consegue obter uma solução, que é chamada de homogenato, onde vai ter ali tudo misturado, várias estruturas celulares, tudo misturadas ali dentro daquele homogenato, que depois você centrifuga, e de acordo com o peso, né, de cada componente celular, porque a gente sabe que cada componente celular eles tem um peso. Ele tem um peso molecular diferente. Então, as partículas mais pesadas, a partir do momento que você centrifuga, eles já vão para o fundo, né, e vão ficar aquele como é que eu posso dizer? Sedimento, né? Sedimentam e ficam no fundinho do tubo ali, né? Sedimentado. E aí as partes mais leves, elas continuam no sobrenadante, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, a centrifugação é um processo que vai utilizar um equipamento chamado centrífuga. A centrífuga, ela usa a força centrífuga através de giros sucessivos e bem rápidos para você conseguir jogar para o fundo todo o material que tem um peso molecular específico, tá? Então, através desses giros, né, da centrifugação, você vai isolar organelas, né, de homogeneizados celulares para análises químicas, físicas e biológicas, tá? Então, o isolamento de organela vai depender do seu coeficiente de sedimentação. O que é o coeficiente de sedimentação? Vai depender do peso molecular daquela estrutura celular, tá? Então, a mitocôndria tem um peso diferente do núcleo, que tem um peso diferente do lisossomo, que tem um peso diferente de outras estruturas, e por aí vai, tá? Então, essa separação também vai depender da densidade e viscosidade da solução. E aí a gente vai ter a centrifugação fracionada, que a gente vai centrifugar várias vezes aquele mesmo tubo para ir separando os componentes que a gente quer. Tá? E temos também a centrifugação contragradiente, que é outro tipo de centrifugação que a gente vai ver. Então, essa figura aqui, ela mostra essa etapa de centrifugação. Primeiro, o que a gente tem aqui? Olhem aqui, a gente tem um fígado, né? Nesse fígado, eu vou cortar um pedacinho desse tecido do fígado. Então, o que eu tenho nesse pedacinho do tecido do fígado? Eu tenho células intactas, né? Nesse pedacinho aqui, desse fragmento. Então, onde eu vou colocar esse fragmento? Vou colocar no tubo, e com uma estrutura chamada pistão, eu vou homogeneizar meio que lentamente, juntamente, aqui tem uma solução tampão, tá? Uma solução que não vai deixar que essas células sejam destruídas, né? Que os componentes sejam destruídos. Então, ele mantém a integridade dessas estruturas aqui dentro. Então, você colocou o fragmento de célula aqui, você vai movimentar esse pistão lentamente, e esse pistão vai fazer o quê? Ele vai romper essa membrana celular, que aqui também tem uma substância, tipo um detergente, né? Que vai ajudar a romper essa membrana celular. Aí, romper a membrana celular, eu vou ter o quê? Um monte de fragmentos de célula, né? Núcleos, organelas, né? Um monte de componentes celulares aqui. Tudo aqui dentro desse homogenato. Aí depois eu posso deixar esse homogeneizado até na temperatura ambiente, ali descansando na bancada por um período de tempo, e aí você já vai ver uma separação desses componentes. Então, fibras intactas e células intactas já vão descer aqui para o fundo, né? Vai ficar esses fragmentos aqui no fundo. Então, eu já posso separar essas estruturas, primeiramente, né? Separar o material celular dessas células que não se romperam ou de outras fibras. Aí depois eu pego esse sobrenadante, né, que é essa parte que ficou aqui em cima, e aí eu começo a centrifugar sucessivamente. Centrifuguei a primeira vez.
a 1000 RPM. RPM é a velocidade que gira, tá, gente? Que eu ajusto. Eu posso colocar 1000, posso colocar 10.000, posso colocar 2000. E o tempo também você ajusta. Então, nessa primeira centrifugação, o que a gente já vai obter? Os núcleos, né, que são o quê? As partículas mais pesadinhas da nossa célula já vão vir aqui para o fundo, tá? Vão ficar bem concentradas aqui no fundo. Então, se eu quiser trabalhar com núcleo, eu já vou pegar essa fração aqui do fundo e utilizar para o que eu quero, tá? Mas vamos supor que eu não quero núcleo. Então, eu vou pegar a parte do sobrenadante, né, que é essa parte aqui que ficou ainda aqui em cima, e vou centrifugar de novo. Por mais um RPM, né, 10.000 RPMs, por mais um tempo, 20 minutos. E aí eu vou obter o quê? Aqui no fundo eu já vou ter mitocôndrias e lisossomos, que vão vir aqui para o fundo. Então, se eu quiser trabalhar com mitocôndrias e lisossomos, eu já vou pegar esse fragmento que ficou aqui no fundo, esse sedimento. Se eu ainda não quero mitocôndrias e lisossomos, eu vou centrifugar novamente, né, por um RPM mais alto, né, 100.000 RPMs por um período maior de tempo. E aí eu vou obter o quê? Organelas mais leves, eu posso ter retículo endoplasmático, eu posso ter ribossomos. Tá? Então, se eu quiser trabalhar com essas constituintes mais leves da célula, né, como retículo endoplasmático, por exemplo, você viu que eu tenho que centrifugar várias vezes esse sobrenadante para a gente obter essa estrutura. Então, isso aqui é chamado de técnica de centrifugação fracionada. Eu vou fracionando, centrifugando até obter a fração que eu quero. Tudo isso já é padronizado, né? Você já segue o protocolo certinho, né? Em laboratório. Mas a técnica é essa: você vai centrifugando em várias etapas até você obter o constituinte que você quer na célula, porque cada constituinte vão ter um peso molecular diferente. Tá bom, pessoal? Aí, alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu trouxe esse link também só para vocês conhecerem um pouco da centrifugação, porque eu não sei se vocês têm experiência já com centrifugação, tá? Então, vocês não é a fracionada, porque ele só vai centrifugar uma vez para ele mostrar como que é feito. Mas no caso da fracionada, é só você pegar o sobrenadante novamente e ir centrifugando outras e outras vezes. Então, essa aqui é a diferença. Aí vocês cliquem nesse link que eu vou mandar aqui e vejam como que é feita essa centrifugação. Aqui foi agora. Cliquem aí nesse link, por gentileza, e vejam a centrifugação.
Ok, então, então vocês acompanharam aí o processo simples, né, de centrifugação. E também conheceram a centrífuga, né, que é o equipamento que a gente utiliza para esse fim, né, para centrifugar as amostras, né? Então a gente pode centrifugar várias vezes, se a gente quiser uma centrifugação fracionada, né? No caso da célula, separar esses constituintes de acordo com o peso molecular deles. Tá? E a gente tem também a cultura de células, né, que é uma técnica que a gente pode utilizar para obter, né, crescimento de células em laboratório. Tá? Então, a gente pode ter aí 3 tipos de células que podem ser cultivadas em laboratório. A gente tem as chamadas linhagens celulares primárias, linhagens celulares imortalizadas e as células cancerosas. Tá? As linhagens celulares primárias, elas crescem, né, e se dividem, né, elas sofrem mitose por um número finito de gerações, ou seja, elas têm um limite de divisões celulares que pode acontecer, tá? Elas são muito parecidas com as nossas células do nosso corpo, né, que tem também um número finito, né, de gerações, ou seja, quando vão envelhecendo, elas perdem essa capacidade de divisões, né, de divisão celular. A gente tem as linhagens celulares imortalizadas, então elas têm esse nome, né, de imortalizadas, porque elas conseguem se dividir indefinidamente, então elas não têm um limite, né, de divisão celular, elas conseguem se dividir indefinidamente, e você consegue ir obtendo essas células no laboratório, cultivando essas células e estudando suas características, né? As células cancerosas, elas também são parecidas, né, com as células imortalizadas, só que são células com seu metabolismo alterado, né, tem características de câncer e também são imortais, ou seja, elas também se dividem indefinidamente, são células alteradas, então não são células, vamos dizer assim, normais, né, são células alteradas e que por isso elas se dividem também indefinidamente, mas elas se dividem, né, de uma forma organizada, como as linhagens celulares, né, que se dividem de forma organizada, tem um ciclo celular bem organizadinho e tal. A célula cancerosa não, ela se divide loucamente, né, de formas bem alteradas, mas também são células que permitem o estudo, né, do comportamento do câncer. É bem interessante, que permite avanços aí no tratamento de câncer através do conhecimento, né, desse comportamento dessas células cancerosas in vitro. Né? Então, essas culturas de células permitem um conhecimento muito avançado do metabolismo das células, do comportamento, estrutura da célula, fisiologia da célula e tudo mais, né? Então, nessa foto aqui, a gente tem alguns tipos de células que podem ser cultivadas em laboratório. Essa primeira aqui, a gente tem um fibroblasto. O fibroblasto é uma célula, é uma célula de sustentação, tá? É um tecido ali que ele faz parte da estrutura de sustentação celular. E, por exemplo, quando a célula ela tá uma célula jovem, ela tem bastante fibroblastos, né, que dá aquela estrutura. Quando a célula ela começa a envelhecer, ela vai perdendo fibroblastos, né, o que dá aquela característica mais enrugada da pele. Né? Então, o fibroblasto seria uma célula de sustentação. Aqui a gente tem vários fibroblastos da célula cardíaca, que são chamados de mioblastos, né? Que eles se fundem e formam células multinucleadas, ou seja, é uma célula que tem vários núcleos. Aqui eu vou ter um oligodendrócito, né, que é uma célula precursora, né, que dá origem às células dendríticas, né, do sistema imune. E aqui eu tenho células da planta tabaco, né? Que o tabaco ela é uma planta e a gente pode cultivar essas células também, só que são células imortalizadas, né? Então elas conseguem se dividir indefinidamente, né? Permitindo um estudo bem legal sobre esse tipo de célula vegetal. Né? No caso aqui a gente tem a célula vegetal do tabaco. Então, são tipos de células que dá para se obter em laboratório, que você pode cultivar em laboratório para estudar o comportamento dessas células. É bem interessante. Então, quais são as aplicações dessas células cultivadas, né, in vitro? Você pode cultivar órgãos embrionados, né? Bem interessante, você pode utilizar esses órgãos, né? Para obter células-tronco, para fazer algum tipo de terapia, né? Em pacientes que precisam de células-tronco. Tem essa aplicação bem interessante. Você pode produzir vegetais a partir de células totipotentes. Né? Células totipotentes são células que têm a capacidade de divisão bem ampla, né? Elas podem dar origem a diversos órgãos e tecidos.
né? A gente também pode estudar o metabolismo de células tumorais, né, que foi o que eu já falei para vocês, né? Se você tem ali uma célula tumoral, você consegue estudar todo o metabolismo dela, o que acontece, né? As alterações que acontecem naquela célula tumoral. Você pode também estudar a relação de célula com célula, né? Como que uma célula interage com a outra célula do mesmo tecido, ou como que uma célula interage com células de diferentes tecidos. Pode também fazer esse tipo de estudo. Você pode também estudar a relação entre células e vírus, né? Para quem não sabe, a gente tem um vírus chamado bacteriófago, que ele só infecta células de bactérias, né? Então é bem interessante você também estudar esse tipo de interação de células com vírus. Pesquisas citogenéticas, né, diagnóstico de doenças causadas por anomalias cromossômicas, né, anomalias ali no seu DNA, você pode também estudar aí com essas pesquisas citogenéticas. Pesquisa sobre requerimentos nutricionais das células, porque a gente sabe que a célula precisa se nutrir também, né? Ela capta nutrientes da região externa, né, para ter o seu metabolismo, manter o seu metabolismo, né, principalmente seu metabolismo energético, né, com moléculas de glicose que vão adentrar essas células. Então, também pode ser estudado esses requerimentos nutricionais da célula. Então, dentre outras aplicações, são muitas aplicações da cultura de células, né, em laboratório, tá bom? E a gente entra finalmente na microscopia, né? Porque o microscópio é o equipamento, né, crucial que a gente vai conseguir visualizar as estruturas para a gente estudar essas células. Então não adianta a gente ter todo aquele passo a passo para preparar as células, né? Para corar as células, se a gente não tiver um microscópio bom para a gente visualizar essas estruturas. Tá? Então, o microscópio mais utilizado, a gente tem o microscópio óptico ou também microscópio de luz, né? Porque ele utiliza o quê? Um feixe de luz que vai incidir na nossa amostra, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de microscópios que existem. A gente tem o monocular, né? Você vai conseguir visualizar apenas com um olho, né? Olhando aqui na lente. Tem o binocular, que é o mais comum, né? Você consegue visualizar aqui com seus dois olhos, né? Olhando aqui em cada lente, vai ter duas lentes. E a gente tem também um microscópio, ele é mais raro, mas também existe, de múltiplos observadores, né? Então, até, cadê aqui, 5 observadores conseguem ver uma amostra só, tá? Então, é também um tipo de microscópio que existe. Então, todos esses são microscópios ópticos, né? São os mais comuns. Então, aqui a gente pode ver as partes do microscópio óptico. Quais são as partes desse microscópio? A gente tem a lente, né, ou ocular, né, que no caso aqui são duas, né, onde você vai colocar os seus olhos aqui para visualizar, né, então a lente ocular, ele tem esse fim, né, você vai conseguir visualizar olhando aqui, né, a estrutura da sua amostra. A gente tem também o braço ou coluna, né, que é essa estrutura aqui que vai suportar, né, as lentes e as objetivas, né. A gente tem também o tubo ou canhão, que é essa parte final do braço, né, que ele vai segurar o revólver e as objetivas. Então, o revólver ou o tambor é uma parte que gira, permitindo que você altere as objetivas que você vai utilizar, tá? Em seguida, a gente tem o que? A platina ou mesa, que é onde você vai colocar a sua lâmina. A gente vai ter o chariot. O chariot, ele mexe para um lado ou para o outro, né, a mesa, ou também para frente e para trás. Tá? Então, o chariot que você consegue fazer esse ajuste para você centralizar a amostra, né, na objetiva, tá? Aí a gente vai ter também o condensador ou diafragma, que você ajusta, né, a intensidade do feixe de luz que está saindo aqui, tá? Então, isso é o condensador ou diafragma. Você tem essa região aqui de baixo, a lâmpada que fica embutida aqui, né? E o pé ou a base, né? Que geralmente fica o botão de liga e desliga. Em alguns microscópios também fica um botão que você liga a luz, né? Que fica aqui embutida. A gente tem o parafuso macrométrico, né? Que ele serve para levantar ou abaixar a mesa, né? Ou platina. E o parafuso micrométrico, que é crucial na hora de você conseguir focalizar a estrutura na lâmina. Então, são basicamente essas as partes, né, de um microscópio óptico. Tá? Eu resumi aqui para vocês, né, acessarem posteriormente, né, a função de cada parte. Né? E a gente tem a questão da resolução do microscópio, né? O poder de resolução é a capacidade de separar detalhes,
tá? Então, a gente tem diferentes poderes de resolução se a gente comparar o olho humano, o microscópio óptico e o eletrônico, que a gente vai ver mais adiante. Então, o poder de resolução do olho humano é muito pequeno, fica em cerca de 0,2 milímetros, né? Então, essa é a capacidade que a gente tem de separar detalhes, né? Diminuiu mais esse tamanho, a gente já não consegue separar detalhes. O microscópio óptico já tem uma capacidade muito maior do que o olho humano, né, de separar detalhes. Separa detalhes, né, cerca de 200 nanômetros, né, de tamanho. Aí a gente tem o eletrônico, né, que tem a capacidade extraordinária, né, de resolução. Ele separa detalhes no tamanho aí, no comprimento de 0,2 nanômetros. Então é muito pequeno as estruturas que ele vai conseguir separar detalhes, né? E ele separa esses detalhes de uma forma muito bem elaborada, muito bem mostrada. Você consegue visualizar, por exemplo, a estrutura de um vírus, que é tão pequenininho, que um vírus é menor do que uma bactéria. Você consegue visualizar as estruturas de um vírus no microscópio eletrônico, tá? É bem interessante mesmo. Então, o microscópio óptico, né, que é o mais comum, que a gente tem em laboratório, ele pode ser dividido em 3 tipos, né? O primeiro é o de polarização. Esse microscópio óptico de polarização, você consegue estudar a composição e estrutura da célula, você consegue visualizar algumas estruturas, né? Como que está organizada a célula. Por exemplo, nessa figura aqui, está mostrando as fibras elásticas. Não sei se vocês conseguem ver essas partes mais alaranjadas, são fibras elásticas presentes na célula. Então, essas fibras, esses detalhes conseguem ser vistos com o microscópio de polarização, tá? A gente tem outro tipo de microscópio óptico, que é o de contraste de fase e de contraste interferencial, né? Então, ele é útil para você estudar células vivas. Você acabou de coletar aquela célula, você consegue visualizar nesse tipo de microscópio, de contraste de fase, né? Aí a gente tem o contraste interferencial e o campo escuro. O campo escuro, como o próprio nome já diz, ele emite, ele deixa a região escura e emite uma luz que você só consegue visualizar mesmo a estrutura da célula que você está visualizando. Por isso que ele é chamado de campo escuro, tá? Então, você consegue estudar células vivas nesse tipo de microscópio. Aí, o terceiro tipo é o confocal. Ele fornece imagens que são combinadas para formar uma imagem tridimensional da célula. Acho que é bem interessante mesmo, bem bonitinho, esse confocal. Tá? Então, são todos tipos de microscópio óptico, né, que a gente vai ter. E tem um quarto tipo também, né, antes do eletrônico, que é o de fluorescência. Ele é útil, né, para identificar estruturas que emitem naturalmente fluorescência, né, como a clorofila, por exemplo. A clorofila é uma estrutura na célula vegetal que emite fluorescência. A lignina, também encontrada em célula vegetal, ela também emite fluorescência, né? Então, se você quer visualizar alguma dessas estruturas que emitem fluorescência normalmente, aí você utiliza o microscópio de fluorescência. Também é um tipo de microscópio óptico, tá, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, a gente tem finalmente o microscópio eletrônico, né, que ele pode ser dividido em microscópio de transmissão e microscópio de varredura, né? O microscópio eletrônico ele pode ser de transmissão ou de varredura. E esse tipo de microscópio, ao contrário do microscópio óptico, né, que ele utiliza um feixe de luz, o microscópio eletrônico ele utiliza um feixe de elétrons, né? Então ele vai bombardear elétrons naquela amostra que você quer visualizar. Por isso que ele é tão caro, ele é muito caro, esse microscópio é muito sofisticado, né? É todo lugar que você encontra um microscópio eletrônico, né, de transmissão ou de varredura, tá? Então, ele emite um feixe de elétrons que vão atravessar a sua amostra, né, no caso de transmissão, né? O feixe de elétrons vão interagir com a sua amostra, atravessando a amostra e transmitindo a imagem daquela amostra. É bem interessante, tá? Então, o feixe atravessa ali aquela sua célula que você quer visualizar, e esse atravessamento, né, desses elétrons emite as imagens, transmite a imagem daquela estrutura celular. Aí a diferença de transmissão para o de varredura é que no eletrônico de varredura, os elétrons vão bombardear a superfície do material, como se estivesse varrendo. Então, cada vez que ele vai varrendo a superfície do material, ele vai transmitindo aquela imagem, tá?
E aí porque os elétrons que são refletidos daquele bombardeamento vai emitindo aquela imagem que você quer visualizar. É muito sofisticado e é muito interessante. Você obtém imagens perfeitas, né, de estruturas muito pequenas, né, como eu falei, uma partícula viral que você não consegue ver com microscópio óptico, você consegue ver com microscópio eletrônico, dentre outros constituintes celulares que são bem pequenos que você também consegue visualizar, tá bom? Então, esse é o princípio aí do nosso microscópio eletrônico, né, de varredura. Aqui agora, pessoal, eu vou colocar esse link para vocês, né? Eu vou explicar para vocês como que funciona. Copiar aqui. Eu vou colocar esse link que ele vai direcionar vocês para o microscópio virtual, porque somos pessoas chiques, né? E a gente não vai se prejudicar porque a gente não está trabalhando de forma presencial, mas a gente vai ter contato com o nosso microscópio visual, virtual, que é o mesmo princípio de microscópio de verdade. Então, eu peço que vocês não cliquem agora, esperem um pouquinho, né, que eu vou mostrar para vocês como que funciona e o que eu vou pedir para vocês. Tá? Então, olhem aqui. Algumas pessoas podem ter dificuldade para abrir esse microscópio, né? Por quê? Porque ele precisa de uma extensão, se eu não me engano, é do Adobe, né? Que um colega aí já falou que não tinha a extensão do Adobe. Então, talvez pode ser necessário que vocês tenham que baixar essa extensão, tá, gente? Para vocês conseguirem mexer nessa espécie de aplicativo, né? Do microscópio. Então, esse microscópio basicamente é o seguinte: você vai ter aqui a estrutura do microscópio. E, a princípio, você vai ter aqui esse manual, é um pequeno manualzinho que vai estar em inglês, mas não tem problema, tá, gente? Ele tem umas palavras-chave, né, que você consegue identificar o que é. Por exemplo, você vai clicar aqui e ele vai te explicar o que você tem que fazer, ó. Control Lighting, na questão da luz, né? Ele explica o que você tem que fazer, ó. Ele fala que você tem que ligar o microscópio, né? Girar o reostato para acender a luz, ó, alterar o diafragma, tá? Para você mexer no feixe de luz, que você vai utilizar. Aí você pode também clicar aqui em a slide. Slide se refere às lâminas, tá, gente? Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui de volta. A gente tem 4 lâminas, que são as amostras que a gente pode utilizar nesse microscópio. Aqui a gente tem a letra E, interessante, né? Aqui a gente tem a célula da raiz de cebola. Tá, depois a gente vê isso aí, Augusto. Presta só atenção um pouquinho aqui, que aí depois a gente vê o que dá para fazer para a gente tentar resolver esses que a gente não consegue abrir. Então, aqui a gente tem a célula de raiz de cebola. Aqui a gente tem cápsula bacteriana, que a gente vai visualizar. E aqui a gente tem célula da boca. Tá? Então, você clica em Pique a Slide, ele explica para você, né, que você tem que alterar aqui, ó, esse ganchinho. Você abre esse ganchinho para você pegar a lâmina que você quer para ficar bem encaixada aqui no microscópio. Né? Você escolhe aqui que você quer. Vou escolher aqui a da raiz de cebola. Colocou aqui a lâmina da raiz de cebola. Aí a próxima etapa que ele sugere para você conhecer é Switch Objectives, né? Que ele está se referindo às objetivas. Você vai escolher aqui a objetiva que você quer utilizar. Então, você escolhe as objetivas, ó, girando aqui essa parte, né, do tambor. Olha que interessante. Aí você tem o objetivo de 4, de 10, de 40 e de 100. Então, você sempre vai começar, pessoal, na objetiva menor. A objetiva de 4, você vai focalizar na de 4, depois você vai aumentando, né, as objetivas, tá bom? Então, a objetiva que vai estar focalizada, ela vai estar sempre nessa região aqui no fundinho, aqui, onde está esse 4, né, o azulzinho aqui atrás. Tá? Depois, Reposition Slide Holder, quer dizer, ele está se referindo à posição aqui, ó, do slide, ou seja, da lâmina. Você clica aqui para ver o que ele vai fazer. Olha só, aí ele ensina você a mexer no chariot. O chariot, ele vai ajustar aqui a posição da sua amostra no feixe de luz. Tá? Aí você pode clicar, ó, essa parte, ele vai mais para trás, aqui vai mais para frente, ó. Vamos tentar ajustar aqui certinho, ó. Ficou no centro, tá? Notem que aqui tem um checklist aqui do lado, ó,
que cada vez que você vai ajustando as coisas, ele vai dando um chequezinho aqui nas caixinhas, tá? Vocês podem usar um dicionário, né, para vocês conseguirem traduzir, só que também as palavras-chave dá para meio que entender, né? Por exemplo, light on, tá marcado, então você sabe que a luz está ligada, tá acesa. Né? O reostato é essa partezinha aqui que liga a luz. Né? Slide chosen, ele quer dizer que você já escolheu o slide, ó, tá dado o cheque aqui. Scanne 4 vezes. Ou seja, você já colocou no objetivo de 4 vezes, então tá cheque aqui também. Pode falar, Thiago, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar que tem como traduzir a página também, né, professor? Tem como. Eu não consegui aqui na minha, né? Porque acho que era só clicar aqui nesse íconezinho, né? Mas eu não consegui. Não consegui traduzir. Não sei se vocês conseguirem. Olha, ele fala que não foi possível traduzir essa página. Se vocês conseguirem, vai ser ótimo. Mas eu tô achando que não consegue, porque acho que o aplicativo mesmo é em inglês. Não sei se vai dar para traduzir para vocês. Tá? Deve ser, eu acho. Seria ótimo se traduzisse mesmo, ficava bem mais fácil. Aí, ó, ajuste focos, né? Ele vai explicar também como que você vai... Ele ensina você a mexer no macrométrico, né? Para cima ou para baixo, ó, você eleva ou abaixa a mesinha. E o micrométrico ajuda a focalizar a lâmina. Então, você pode clicar para cima, para baixo, ó. E aqui você consegue focalizar, né? Então, cada vez que você acerta, né, ele vai marcando aqui, ó, o diafragma já está ajustado, né? Que ele está marcado aqui em verde. Falta ajustar os oculares, né? Focalizar certinho. Aí você vai clicar aqui ó, em Switch Views, está aqui em cima do checklist, tá? Switch Views, aqui, ó, você consegue ajustar as oculares. Olha aqui, ó, de acordo com o padrão do seu olho, ó. Ops. Aí, ó. Marcou aqui, ó, deu um checkzinho no ajuste oculares, ó. Aí, a partir daqui, você já pode começar a mexer, né? Principalmente no micrométrico, para você tentar encontrar, né, as estruturas celulares. E também, quando você encontrar, você pode alterar, ir alterando e aumentando as objetivas. Aqui, essa daqui eu já deixei, né, aberto, porque às vezes demora um pouquinho para você conseguir focalizar. Então, já deixei esse como modelo para vocês verem. Notem que aqui, ó, quase todos estão preenchidos, falta só esse do diafragma. Vamos mexer aqui no diafragma. Aqui, ó. Tudo marcado em verdinho. Quando tiver tudo em verdinho, você consegue visualizar a estrutura da célula, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tá em 4 vezes a objetiva, tá? Aí, ó, aqui a gente consegue, ó, girar, ó, alterar aqui o campo que a gente quer ver. Então, vamos mudar o objetivo aqui de 4 para de 10. Vamos mudar aqui. Ops, passei. Olha de 10. Ele já deu ó, uma aproximada, tá? Aí você pode ó, navegar pela célula que você quer, as estruturas que você vai ver. Aí você pode ir aumentando, vamos para 40. Olha, já aumentou mais o tamanho. Olha aqui, ó. Aí você vai precisar ajustar o diafragma, né? Para clarear melhor a sua amostra, né? Olha aqui, ó. Vocês já estão conseguindo ver aqui as células ó, bonitinhas aqui. Olha, tem células em diferentes fases da mitose, aqui também células se dividindo, é bem interessante. Aí, pessoal, o que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Vocês vão fazer um protocolozinho de utilização do microscópio. Né? O que você tem que fazer passo a passo, né, de início até o fim, para você conseguir focalizar, né, e visualizar as estruturas das células. Vocês viram que com esse passo a passo dá para vocês aprender. Você tem que ligar o microscópio, né, ligar a luz, ajustar o diafragma, né, escolher a lâmina, colocar a lâmina, né, que você quer visualizar. Você vai ajustar a lâmina, centralizando, né, com o Charriot. Então, você vai dando nome, né, às estruturas do microscópio que você utiliza, né, para ajustar, né, a visualização, né, e você fala que você tem que começar a visualizar da objetiva menor e vai alterando para as maiores, né, você utiliza também o macrométrico para conseguir centralizar certinho a amostra, o micrométrico para você focalizar, e por aí vai, né, ajusta também as oculares, né,
e tudo. Então, vocês vão fazer tipo um protocolo mesmo de utilização do microscópio para você conseguir visualizar a estrutura celular, tá bom? Então, essa é a atividade que eu peço para hoje, para vocês fazerem, tá bom? Alguma dúvida? Se vocês quiserem perguntar, Muitas, não entendi nada, professora. você vai fazer um protocolo. O que é um protocolo? É tipo um manual de utilização do microscópio, né? Então, você vai colocar, você vai falar passo a passo do que você tem que fazer com o microscópio para você conseguir visualizar as estruturas, né, da célula, né? Então, qual foi o passo a passo que a gente utilizou aqui? A gente ligou o microscópio, né? Ele está desligado, então você tem que ligar o microscópio, né? Você tem que ligar a luz, ajeitar o diafragma, né? Colocar a amostra, né, nas objetivas, né? E aí você começa a mexer nas Então, posso estruturas. fazer assim, ó. Posso fazer assim, tipo, por exemplo, número 1, aí um pontinho, ligar o microscópio. Número Isso, 2, embaixo, ajustar a luz. Uma coisa bem isso. simples mesmo. Então, Bem simples, não precisa encher linguiça, tá, gente? É um protocolo como se vocês fossem ensinar outra pessoa. Como se outra pessoa que não sabe mexer no microscópio precisasse seguir aquele seu passo a passo para aprender a mexer, digamos assim. Então é um manual. Oi? Então é tipo um manual. É um manual bem simples e prático. Eu não sei mexer, então eu vou pegar o protocolo de vocês para conseguir mexer no microscópio, né? Aí vocês vão colocando passo a passo, sem texto. Isso mesmo, Amanda, sem texto. Pode colocar em tópicos sem problema nenhum, é até o ideal. Entendeu? Aí esse vai Tá ser gravando a aula, o. professora? Tô. Se eu não me engano, estou. Estou gravando. Aí eu vou mandar a gravação para vocês. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Professora, A tabela. Pode ser uma tabela também, em forma de tabela, não tem problema não. Desde que tenha lá o passo a passo certinho. Pode falar, Thiago. a única dúvida que eu tenho é sobre a prova da semana que vem. Não teria como a professora formular a prova e deixar, tipo, desde manhã aberto? Pode ser também. A gente faz a revisão e eu já deixo lá aberto. Se eu precisar, seria de manhã, entendeu? Aham. Mas como a gente vai é fazer a porque ela pequena vai fazer uma revisão, revisão de manhã. como vão fazer a É por isso revisão, que é ela falou para interessante. você fazer a tarde. É interessante vocês assistirem primeiro a pequena revisão, né? Aí vai E ficar depois aberto o vocês dia todo, fazem a né? prova. Vai ficar o dia todo, não vai ser uma prova grande. Eu acho que eu vou fazer em forma de questionário, porque é mais fácil corrigir. E aí vocês fazem, né? Durante o dia todo aí, depois que a gente terminar. Oi? Posso Tá fazer à ruim. noite, então. Você que sabe, mas encerra na madrugada, tá? 23h59 ele fecha. Aí cuidado para não perder o tempo. Tá bom, então. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Posso fazer a chamada? Ah, professora, voltando àquilo que eu tinha falado antes. E agora, que não conseguiu abrir, porque eu não tô conseguindo, não. Você tá abrindo E o nem quê? No no Corel celular? Andrade, que ela falou lá, É no não é celular que que sim, você não, tá? pelo notebook. Pelo notebook? Não, pelo notebook. Tenta. Ele pediu uma hora aqui, ele falou do Adobe, da extensão do Adobe. Tenta ver se você não consegue baixar, porque tem muitos desses plugins que você consegue baixar e aí funciona, porque ele precisa realmente do plugin. E como faz isso? Que eu não sei, não, professora. Pesquisa no Google, coloca lá plugin do Adobe, acho que é o Adobe Flash Player, uma coisa assim. Pesquisa lá, baixar Adobe Flash Player. Aí depois você baixa, instala, aí você tenta abrir de novo para ver se funciona. Porque tem notebook que realmente falta alguns plugins para funcionar essas animações, senão essas animações realmente não funcionam. Tá bom? Aí depois você me fala se você conseguiu. Pessoal, eu vou fazer a chamada agora. Vou ver quem que tá aí. Se eu não falar alguém, eu tô me guiando pelos nomes aqui do lado mesmo. Se eu não falar alguém, vocês falam aí, se manifestem, tá? Então a gente tem a Alane, Presente. Amanda, Presente. Ana Caroline, Presente.
Antoniel, Presente. Augusto. Augusto tá aí, né? Presente. Camila, Presente. Carliane, Presente. Caterine, Presente. Diego, Presente. Gustavo, Presente. Irlan. Acho que o Irlan tá sem microfone, né? Cauane, Presente. Keiciane, Presente. Marcela. Cadê a Marcela? Qual da? Eu? Ah, eu. Eu pensei que a outra Marcela estava aqui, professora. Eu tô aqui. É a Marcela Cochen, né? É porque eu pensei que a outra Marcela estava aqui, que ela vem primeiro. Tá. Maria Eduarda, Presente. Nicole, Presente. Rafaela, Presente. Maria Helena. Maria Helena já se manifestou ali, né? Que ela estava sem áudio. Deixa eu ver quem mais aqui. Rebeca, Presente. a Shakira, né? Tá aqui. Presente. E o Thiago. Faltou alguém, gente? Faltou chamar alguém aí? Acho que não, né? Tô aqui, professor. Não, Então, acho que beleza. não. Então é isso, pessoal. Bom trabalho. De preferência, façam o protocolo, né, hoje à tarde, para não acumular aí atividade em outras disciplinas, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato que a gente conversa aí. Então, um abraço e bom almoço para vocês. Tchau, professora. Tchau. Agora eu vou ter que ir no mercado. Nada, Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.